Um minutinho. O pessoal só vai entrando atrasado, né? Para variar. Oi, já pulou. Estou vendo ele aí, bonito. É uma mocinha. Olha, são 17 horas e você vai cair fora para não desligar. E vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Dando boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita de Aldeia, né? Hoje temos como palestrante nosso irmão Antônio Tauá, da Casa dos Humildes, e o tema é a conquista de si mesmo. Então, eu convido a todos a uma prece de reflexão, de agradecimento por este momento, né? Então, fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente e nos conectando com a divindade, com nossos anjos guardiões, com Jesus, nosso Mestre. Porque é sempre confiante em Ti, Mestre. Deixamos que nos guie e pedimos apenas discernimento para cumprirmos com fidelidade os vossos propósitos para conosco. Por isso é sempre com muita alegria que nos reunimos para te louvar e agradecer por toda a oportunidade de trabalho. Abençoa nossa fraternidade. Todos que a ela se unem para o trabalho, para pedir, para buscar amparo, para trabalhar conosco como nosso irmão palestrante. Abençoa cada um com o teu amor infinito e traz-nos a tua paz, Mestre, hoje, agora e sempre. E com esta prece, agradecendo mais uma vez esta oportunidade de trabalho, damos a palestra pública da tarde de hoje como iniciada. E eu passo a palavra ao nosso irmão Antônio Tauá. Boa tarde a todos. Com muita alegria que voltamos a nos encontrar nesta casa maravilhosa, Fraternidade Espírita de Aldeia, trazendo para todos vocês um abraço fraterno de todos nós que fazemos a Casa dos Humildes, onde nós somos voluntários com muita alegria do coração. E divulgar a doutrina espírita, segundo Martins Peralva, é acender a lâmpada da esperança no coração. E todas as vezes que eu tenho esta oportunidade, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui se encontra nesse banquete de luz, conectados com os nossos guias, nossos amigos espirituais, conectados com a nossa vida futura, que é o mundo espiritual de onde nós viemos. E a qualquer momento nós vamos retornar para essa nova estrada, novas paisagens que nós veremos, novas pessoas que nós vamos reencontrar naturalmente nesse retorno, nesse vai e vem que é a nossa vida aqui na Terra. Morrer, nascer, morrer e renascer e assim sucessivamente. Então, a vida de cada um de nós, a todo momento, se modifica. A cada instante da nossa vida, nós temos uma surpresa, muitas vezes, né? O próprio Gandhi, ele diz que aquele que estabeleceu, assim, o único homem que pode estabelecer o verdadeiro amor aqui na Terra, no seu coração, ele vai arrastar multidões de pessoas através desse seu pensamento de amor, neutraliza assim o coração malvado de muita gente, quando nós trazemos o coração de amor dentro de cada um de nós, a pureza interior. Então, nós estamos vendo que
as oportunidades a todo momento, nossa vida se modifica. Algo inesperado acontece com a vida de cada um de nós. Nossos sonhos, muitas vezes, nós programamos viagem, nós traçamos metas para a nossa vida, e num piscar de olhos, de repente, tudo se modifica na nossa vida. Nós acostumamos a ver isso na própria vida de cada um de nós. Como situações fatídicas vêm e modifica a realidade que nós estávamos intimamente construindo aquele momento de paz. Nós sabemos que a qualquer momento nós podemos perder um parente, podemos perder um filho. Perder não, que ninguém perde nada, mas haver uma situação de um desencarne na família. Nós estamos vendo muito desencarne nesse momento, de pessoas amigas que, num piscar de olho, passam para o outro lado. E nós estamos vendo que a vida é cheia de surpresa para cada um de nós. Nós, de repente, o resultado de um exame que nós vamos fazer, um exame que acusa uma doença, muitas vezes, uma doença incurável em cada um de nós. E quantas vezes nós nos impactamos diante de uma situação dessa? A perda, por exemplo, de um prejuízo financeiro, quantas pessoas, de uma hora para outra, há um prejuízo financeiro, e quanto mais apegarmos, formos, colocarmos nossa mente nesta vida material, que tudo passa, tudo se acaba, nós vamos sentir o impacto dessas mudanças que acontecem na vida de cada um de nós a todo momento. Talvez por conta de tudo isso, o psiquiatra Viktor Frankl, ele já pensava realmente sobre essas coisas, as razões dos acontecimentos da vida de cada um. Ele que foi realmente um homem que viveu nos campos de concentração como judeu na Segunda Guerra Mundial, e ele via que uma vida, para ser digna, deve ter um objetivo psicológico. Ele nos diz, por conta da sua experiência, a todo momento, ele, naquele campo de concentração, ele via a proximidade da sua morte, a proximidade da dificuldade, e de uma hora para outra ele resolvia as questões. A vida mudava realmente. A criatura humana que não dispõe de um objetivo para lutar, simplesmente ela passa a vegetar, porque nós temos que ter um objetivo na nossa vida. E o Viktor Frankl, ele ficava meditando sobre isso, sobre a situação que ele se encontra naquela prisão, naquele local de sofrimento, onde, no espaço de 5 anos, milhares e milhares e milhões de pessoas foram sacrificadas no Holocausto, ali, naquele momento. E ele, ali, como participava daquilo tudo, ele procurava ver que uma pessoa que não busca a si mesmo, busca procurar saber as razões da sua vida, ele passa a ter uma vida vegetativa e vai ser um peso na sociedade, segundo o Viktor Frankl. Então, ele asseverava, ele que foi um sobrevivente dos campos de extermínio, né? Passou a buscar o sentido da vida. E nessa busca que ele fez, ele fazia as perguntas: qual é o sentido da nossa vida, né? Será que ela está reduzida aos sentidos primitivos básicos, ou seja, comer, dormir, procriar? E ele ficava meditando sobre isso e perguntava a si próprio: e os outros sentidos, a inteligência, a lógica, a razão, as ideias, tudo isso teria que ter um significado na vida daquela pessoa, para que a pessoa pudesse conduzir a sua vida. A sabedoria, a ética, o conhecimento, o discernimento, tudo isso fazia parte dessa busca que nós
devemos fazer essa viagem interior para saber quais os objetivos da nossa vida. Então, depois dele ter passado no campo de extermínio, como nós falamos, vendo assassinato de 1.200.000 pessoas em apenas 5 anos, ele passou a ter uma meta, estabeleceu uma meta na sua vida de sobrevivência. Porque a todo momento ele via a possibilidade de perder a vida, ali como tantas pessoas perdiam a vida, e ele estabeleceu uma meta de sobrevivência. Então, baseado nesse esforço para denunciar realmente o nazismo, tornando-se um dos pais da psiquiatria do século passado, ele passou a ser o pai de uma terapia chamada logoterapia, né? Que é uma ciência. A ciência que estuda o confronto do paciente com o sentido da sua vida. Através dessa viagem interior, esse encontro de nós conosco mesmo. É como se nós caminhássemos para encontrar a nós próprios, ao encontro de mim comigo mesmo. Então, essa é a proposta do nosso Viktor Frankl, que veio trazer para todos nós esse maravilhoso estudo dessa busca, ao ponto de ele mesmo ter escrito uma obra, O Sentido da Vida, que é uma autobiografia dele falando sobre essas experiências, e dali se tornando um dos pais da psiquiatria, com a logoterapia, trazendo para todos nós respostas e um roteiro para que nós possamos buscar a nós próprios. Conforme Paulo de Tarso nos convida no Evangelho, essa viagem interior, a doutrina espírita nos convida também para que nós possamos fazer essa viagem ao encontro de nós mesmos e perguntar por que aqui estou, de onde vim, para onde vou, por que eu sofro, por que tantas pessoas sofrem, por que tantas dificuldades. E nessa busca de mim mesmo, nós vamos começando a compreender realmente a nossa intimidade, nós vamos crescendo, dando um salto, iluminando o nosso coração, nossa vida. Então, a conquista de si mesmo, na visão desse notável psiquiatra, ela vem também através de pensamento de outros, como Carl Gustav Jung também afirmava que a nossa vida deveria ter um objetivo. E Jung sempre falou isso, que nossa vida deveria ter um objetivo para que nós pudéssemos ser felizes na nossa vida. Porque a vida sem objetivo, nós não teríamos a capacidade de ser feliz. E esse objetivo teria que ser objetivos nobres, para que pudéssemos ter a fortaleza da nossa alma para enfrentar nossos desafios, enfrentar a natureza, enfrentar os obstáculos naturais da nossa vida. Então, segundo Jung, nós deveríamos ter um objetivo na nossa vida. E esse objetivo ser um objetivo nobre, de pensamentos positivos, para que nós tivéssemos coragem para construir uma sociedade mais justa e mais feliz. E Jung vai mais à frente dizendo, o novo horizonte, revelando essa questão, somos autores da nossa própria vida. Jung fala que nessa busca que nós fazemos de nós mesmos, nós passamos a ser os autores da nossa própria vida. Os atos que praticamos ficam registrados em cada um de nós, em nosso inconsciente profundo, e mais tarde brotam de cada um de nós, influenciando na vida da coletividade e principalmente na vida de cada um de nós. Esses pensamentos que nós ruminamos, que nós pensamos, que nós, nessa viagem interior de descobrir esse eu interior, ele passa a criar em nós elementos no nosso inconsciente que vai brotar mais na frente na nossa vida. Então, é através deste combate íntimo
que realizamos entre o bem e o mal, que nós vamos fazendo esse grande trabalho, essa grande tarefa, que é de aperfeiçoar, de nos iluminar, de começar a fortalecer nossa vida. Fazendo essa viagem interior, que nos habilita a mudar de dentro para fora, porque ninguém pode mudar de fora para dentro. É necessário que a mudança venha de dentro para fora, para que nós possamos, assim, transformar nossas vidas para melhor, para que assim nós possamos fazer jus a este momento que aqui estamos na Terra reencarnada. Então, essa viagem na qual atingiremos o estado de plenitude interior, Jung fala que um dos homens mais sublimes aqui na Terra foi Jesus Cristo, que atingiu a individualização, o estado luminoso, a plenitude. Jesus, aqui na Terra, é um modelo que Deus escolheu para cada um de nós, e o próprio Jesus atingiu esse estado luminoso do seu coração. E Jung fala que ele realmente é e foi o homem mais perfeito que nós encontramos aqui na Terra, ao ponto de ser o governador do nosso planeta. Antes da Terra ser, Jesus já era arquiteto sideral. Quando a Terra se desprendeu do Sol, Jesus já preparava esse ambiente para receber a humanidade. E hoje nós estamos aqui, atravessando um momento novo na Terra de transição planetária, onde a Terra passará a um novo estágio de felicidade. Já estamos entrando nesse momento. Então, nós também vemos outras pessoas que buscavam essa paz interior através desta viagem que o Evangelho nos convida. E a doutora Hannah Wolff, no evento em Frankfurt, anos e anos atrás, ela participava desse evento da saúde humana, onde vários terapeutas, mais de 200 médicos e cientistas ali reunidos para tratar da saúde da humanidade. Ela, como psiquiatra, convidada para fazer uma palestra. E quando chegou o momento dela falar, ela pediu licença àqueles médicos, àqueles cientistas que ali estavam, para fazer uma pergunta e para asseverar no pensamento dela, dizendo: Jesus foi o maior terapeuta que o mundo já conheceu. Para aqueles mais de 200 cientistas e médicos ali presentes, e houve um impacto naqueles homens que disseram: mas essa mulher está confundindo as coisas, porque aqui não é evento religioso para falar de Jesus. E a doutora Hannah Wolff, ela dá uma demonstração de sabedoria, dizendo que Jesus foi o maior terapeuta aqui na Terra, porque ela colocava em prática o Evangelho de Jesus para que seus pacientes levassem trechos do Evangelho, ou seja, parábolas do Evangelho de Jesus, para que meditasse sobre aquelas parábolas. E na semana seguinte, quando os pacientes voltavam, ela fazia ali uma análise e escutava qual o entendimento daqueles pacientes e quantas pessoas deixaram de estar depressivas, deixaram de ter transtornos psicológicos por conta do Evangelho de Jesus, a qual ela, naquele evento, dá uma lição para aqueles cientistas todos que ali achavam que ela estava falando de religião. Então, nós estamos vendo que várias pessoas realmente trazem essa busca na parte científica. Nós vemos hoje os neurocientistas trazendo os ensinamentos científicos lado a lado com a doutrina espírita, porque a ciência hoje, com a religião que traz a ciência espiritual, que é a doutrina espírita com seu caráter científico, vem trazendo as respostas para o mundo científico. E os neurocientistas hoje falam tal qual verdadeiros apóstolos de Deus, de Jesus,
aqui na Terra, falando sobre a necessidade do pensamento positivo, falando que o nosso sistema imunológico ele trabalha junto, próximo à nossa intimidade, ao nosso ser interior. E nossas intenções, nosso pensamento de mágoa, nosso pensamento de amor, de paz ou de transtornos espirituais, ocasionam nossa saúde ou nossa doença. Está comprovadamente hoje na Terra, cientificamente, os neurocientistas falando sobre isso, sobre essa questão. O sentimento de gratidão tem sido realmente divulgado por vários neurocientistas hoje na Terra, quando não só as religiões falam sobre a gratidão realiza transformações profundas em nosso corpo e em nossa alma, segundo os neurocientistas. Nós sabemos que a gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro, responsável pelo bem-estar, responsável por introduzir a serotonina dentro da nossa corrente sanguínea. Todas as vezes que nós ativamos nosso pensamento no bem, com a gratidão, nós passamos a jogar na corrente sanguínea, nossas glândulas endócrinas recebem, captam o nosso pensamento de gratidão. E ali ela joga elementos favoráveis na corrente sanguínea que vão fazer a grande transformação em cada um de nós. Então, nós sabemos que temos mais de 100 trilhões de células, cada um de nós, cada uma aguardando um sentimento de gratidão da nossa parte, um sentimento de amor, um sentimento de compaixão. Ou seja, essa viagem interior, essa busca de si mesmo, que nós devemos fazer todos os dias, a qual a doutrina espírita nos convida, e o Evangelho de Jesus, há mais de 2020 anos, nos convidando a essa busca interior, para que nós possamos aí colocar em prática em nossa vida, e segundo os cientistas, modificar nossa maneira de pensar, modificar nossa vida íntima, nossa verdade interior, sempre pautada na ética, nos bons costumes, no bem, principalmente o bem ao próximo, porque se nós colocarmos o nosso ponto de vista apenas na vida material, nós vamos nos perder, vamos viver vegetariano aqui na Terra, vegetando, na verdade, o nome certo é esse. Nós vamos viver, ser um peso na sociedade, se nós colocarmos só o nosso ponto de vista na vida material, porque cada dia mais nós compreendemos a imortalidade do ser. Nós vemos os cientistas falando sobre a inteligência, não falam espírito, a palavra espírito, na verdade, mas tratam eles da inteligência que, mesmo depois da morte física, a inteligência permanece. Segundo vários cientistas hoje na Terra, comprovando cientificamente isso. Ou seja, a ciência quântica, ela deu um salto realmente na ciência materialista. Por falta da matéria, a ciência havia estagnado diante da falta de matéria. E hoje nós vemos os neurocientistas, os cientistas quânticos falarem sobre a importância das experiências científicas. E quando um cientista debruçado nas suas experiências, analisando aquele objeto, ali ele hoje descobre que a sua visão, a sua atenção para aquele objeto, ele faz com que aquele objeto, aquela vida se modifique. E hoje está comprovado que o universo é o resultado do pensamento de cada um de nós. E principalmente do pensamento de Deus, que dirige tudo. Então, a gratidão que a doutrina espírita nos ensina é uma bênção. O sentimento de gratidão libera dopaminas e ocitocinas que nos estimulam o bem-estar, o prazer, a coragem e a paz interior. Então, nós estamos vendo que todo o pensamento de gratidão, essa transformação que nós devemos fazer em nós, vai nos conduzir a uma saúde plena.
Nós estamos passando, meus irmãos, por um momento muito delicado na Terra. Um momento que muitos de nós ainda não percebeu este momento delicadíssimo que nós estamos passando. E Mateus fala, se eu não me engano, capítulo 24 e alguns versículos que eu não me lembro bem, ele fala que quando isso tudo que nós estivéssemos vivendo, ou seja, pestes acontecendo, essas doenças, esses vírus, quando se levantasse homens contra homens, quando ouvíssemos falar de guerra e rumores de guerra, quando nós estivéssemos vendo, escutando falar de tremores de terra, tudo isso seria apenas o começo. E nós estamos vendo apenas o começo desta mudança que nós devemos atravessar, onde nós vemos a terra como uma casa em uma mudança, as coisas colocadas nas caixas para mudança, a vassoura passando na água suja, saindo pela porta. Nós estamos vendo as mesas de cabeça para baixo, as vidas de cabeça para baixo. Nós vemos em obras póstumas também, quando Allan Kardec, as anotações de Allan Kardec, depois do seu desencarne, foram anotadas nesta obra, obras póstumas. Nós vemos o Espírito Verdade falando para Allan Kardec justamente sobre os tempos que estavam sendo chegados. Em 1860, se eu não me engano, ou 60 e alguma coisa. E ali o Espírito Verdade já dizia que iríamos ver suicídios em massa de pessoas, principalmente de crianças. E nós estamos vendo hoje, a cada 40 segundos, pelas pesquisas atuais, uma pessoa tira a vida diante dessa pandemia que nós estamos passando. Diante da perda das coisas materiais, que apenas são passageiras, e a doutrina espírita vem há mais de 163 anos nos ensinando sobre isso. Nós vemos a história da humanidade, quantas vezes no coração do homem Deus foi colocado para fora de maneira mesquinha. Em 1796, na Catedral de Notre-Dame, ali Pedro Gaspar Chalmetre fazia um discurso naquela catedral dizendo: a França não precisa mais de Deus. Porque depois do iluminismo ali, aqueles cientistas achavam que a ciência era o próprio Deus. E depois do seu discurso, Pedro Gaspar Chalmetre, naquele púlpito, naquela catedral maravilhosa, quando ele sai, uma multidão o acompanha pelas ruas de Paris. Ele coloca sobre os ombros uma bailarina do Moulin Rouge e dizia para todos naquele momento: esta representa o Deus na Terra, porque aquele Deus não existe mais. Então, quantas vezes na Terra nós vimos o Deus ser banido do nosso coração? E quantas vezes este Deus nos convida para que nós façamos essa viagem, principalmente agora, onde todos nós paramos diante de nós mesmos. Essa busca de si mesmo é o momento mais fecundo que nós encontramos, é esse momento de pandemia, onde todos nós estamos obrigados a olhar a nossa vida material, a nossa vida espiritual, o que é que nós precisamos fazer, o que é que nós precisamos mudar, porque a proposta da doutrina espírita é a transformação da humanidade e ela está se processando através dessas mudanças que nós estamos vivendo aqui nesse planeta. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é para essa viagem interior. O nosso corpo, conforme nós falamos, as células estão aguardando a cada segundo, a cada momento da nossa ação, do nosso pensamento, um sentimento de compaixão, de amor, para que possamos todos nós termos saúde robusta, saúde e alegria de viver, independentemente das coisas materiais, porque nós sabemos
Porque tudo que é material tem um começo, um meio e um fim. Por exemplo, eu tive a minha infância, aquela vida de criança, de brincar numa campina grande, num sítio grande onde eu morava. Depois, a adolescência, os 20 anos, a busca, achando que era o próprio Deus, achando que a saúde, a beleza física. Nós, de 20 anos, todos nós somos belos, buscando a saúde, a virilidade. E depois nós vamos amadurecendo, e os aprendizados, as situações vão transformando a nossa vida, o nosso corpo vai envelhecendo. E hoje eu vejo na minha vida o entardecer de dias maravilhosos, onde sobre nossas cabeças as bênçãos da espiritualidade derramam pensamentos nobres e elevados, nos convidando para que olhemos as luzes maravilhosas que caem, multicoloridas que caem sobre nossas cabeças. Os Espíritos nos convidando para que nosso pensamento seja de amor, seja de compaixão, para que nesta viagem interior nós procuremos olhar ao nosso redor o nosso semelhante e, quando olhar para o rosto do nosso semelhante, ver o nosso próprio rosto, como se ali fosse um espelho. E quando nós atingirmos esse patamar de compreensão, de ter a compaixão de ver o sofrimento de tantos que estão ao nosso redor, nós poderemos viver, estamos realmente a caminho. Porque é chegado realmente o momento de fazer a grande viagem. A Terra continua ainda nesse processo de provas e expiações, onde ainda nós vemos a vida se transforma a cada segundo, como água para vinho. A cada minuto acontece a mudança na vida de cada um de nós. E Divaldo Franco nos conta uma história verdadeira, maravilhosa, que aconteceu aqui na Terra. É de um pastor da igreja anglicana chamado James Piker. Esse pastor anglicano que no domingo fazia, ali no púlpito da sua igreja, lá na Califórnia, onde ele morava, fazia mais uma explanação no domingo pela manhã, falando do Evangelho de Jesus. E, de repente, chega um telegrama daquele cifrado e é entregue a ele no púlpito. Ele olha aquele telegrama, estava escrito urgentíssimo. E ele apressou-se, ele terminou a sua palavra, desceu e abre aquele telegrama, estava escrito: venha urgente, seu filho Jim suicidou-se. Ou seja, o seu filho que morava em Nova York, ele na Califórnia, aquele homem que falava de Deus, que falava sobre a vida futura, de repente ficou impactado com aquela notícia do seu único filho ter se suicidado. Ele vai em direção à casa com a sua esposa e ali, arrumando a sua mala e fazendo as perguntas: mas por quê? O que houve com o Jim, meu filho, para se suicidar? E ali ele pega um voo rumo a Nova York, onde seu filho se encontrava, mais de 6 horas em direção a fuso horário, e ali ele meditava naquele voo e perguntava: por que, Jim? Por que tirou sua vida? E quando ele chega, depois de 6 horas de voo, lá naquele velório, vê o seu filho ali, e ele passa aquela madrugada ali, naquele velório, sozinho, fazendo as perguntas mentais para seu filho. Por quê? E ele, como um membro da igreja anglicana, um pastor, ele passa a meditar sobre a questão do suicídio, que ele iria para o inferno, segundo as religiões. Existem 2 opções nas religiões tradicionais: o céu ou o inferno, e algumas têm o purgatório. Mas nós sabemos hoje que a própria Igreja Católica, através do Papa, diz que o céu e o inferno é o estado de consciência. Nós vemos as religiões dando um salto diante da ciência, colaborando com a compreensão, a lógica e a razão. E a doutrina espírita, naquele momento, também fala, e hoje fala sobre a questão da imortalidade do ser.
E ele perguntava, mas por que, Jim, olhando para o seu filho, ali naquele velório? E ele se lembra que certa vez ele estava em casa, o seu filho, lá na Califórnia, na igreja, num grupo de escoteiros, ele recebe um telefonema daquele que era responsável pelo grupo de alunos e diz, venha buscar seu filho que ele está drogado aqui no acampamento. E o pastor, naquele momento, o pastor Jaime Spike, ele vai em direção ao filho e também assustado com aquela situação. E lá pega o filho de volta e vem calado, meditando. O filho meio cansado, porque estava passando mal, totalmente drogado, estava naquele acampamento de alunos. E ele pergunta ao filho, mas por que você está usando droga, meu filho? Dirigindo o carro, e olha nos olhos do filho e faz a pergunta. E o filho, mas papai, eu não uso droga. Foi apenas um baseado, papai. Me ofereceram, disseram, você não é homem, experimente, e me colocaram, o senhor sabe como é isso. Eu sou novato nisso, é a primeira vez que eu faço, uma prova disso que eu estou passando mal. E o pai, o senhor James Pike, acreditou nas mentiras do seu filho, porque nós, pais, acreditamos na mentira dos nossos filhos, e os nossos filhos não acreditam na verdade dos pais. Então, ali, o pastor, diante daquele velório, lembrando desse fato. Mas, alguns meses depois, ele lembrando também ali, o seu filho diz, papai, papai, eu preciso de ajuda. Eu realmente agora estou usando droga. E o pastor, naquele momento, que pregava o evangelho, que vivia para a sua família, para o seu único filho, diz, imagine, por que isso, meu filho? Por que não me avisou antes? Papai, eu comprei droga e os traficantes estão atrás de mim querendo me matar. Me ajude, papai. O pastor pagou a quantia que devia aos traficantes e, como homem decente e ético, pediu na igreja para ter umas férias e levou o seu filho para Londres, para que ele fizesse um tratamento numa clínica lá em Londres. A igreja ofereceu um apartamento para eles e eles foram passar 6 meses em Londres. E depois de 6 meses, o seu filho renovado estava totalmente curado e eles iriam voltar para a Califórnia, onde eles moravam. Foi quando o filho Jim disse, papai, eu não quero voltar para a Califórnia. Eu quero ir para Nova York, papai, porque lá eu vou estudar a arte. Eu quero. E o pai achou muito lógico e justo e permitiu que aquele seu filho, que não queria se encontrar com aquele ambiente onde ele usava droga antigamente, na Califórnia. E ali o garoto Jim foi morar em Nova York e hoje estava ali o pai diante do seu velório, porque o garoto tinha se suicidado. Então, 2 dias depois, o pastor James Pike volta com uma ânforazinha com as cinzas do seu filho debaixo do braço para a Califórnia. E ele, como era muito honesto, pediu na sua igreja anglicana que não mais poderia continuar ali como pastor, porque ele próprio não acreditava mais em Deus. Ele não acreditava porque Deus fez isso comigo. Como é que o meu único filho, por que não me avisou antes para eu livrar meu filho das drogas? Ou seja, a busca de uma solução na vida de cada um de nós. Aquele homem evangélico estava diante de uma encruzilhada. E a igreja cedeu um apartamento em Londres, onde ele passou 6 meses, e depois desse tratamento, o filho foi morar em Nova York. Aliás, na cidade onde ele estava agora, o velório. Então, o pastor pediu para não mais continuar na Califórnia, e a igreja, mais uma vez, dá férias ao pastor, e ele vai, coincidentemente, morar num apartamento em Londres, onde ele passou 6 meses tratando o seu filho, para que ele se livrasse das drogas. E foi ali que ele começou a ter um impacto, porque no segundo dia que ele foi, levou sua secretária, a senhorita Bergman, para poder ajudar ele no seu trabalho. E levou também outro pastor, porque ele não se achava mais capaz de realizar os cultos. Levou um pastor amigo para com eles, naquele apartamento ali, tocar a sua vida
meditar, para pensar no que faria da sua vida. E quando ele acorda de manhã cedo, na sala principal daquele apartamento, estava espalhado pelo chão vários postais do seu filho Jim, dizendo: papai, estou usando droga, papai, me ajude, papai, eu não suporto mais. Ou seja, o filho escrevia postais para o seu pai, mas não tinha coragem de mandar. E quando foi, no momento que se suicidou, foi que o pastor descobriu tudo isso agora, depois do filho morto. A senhorita Bergami, quando acorda no outro dia, a sua franjinha estava queimada a fogo. Ela acordou no café da manhã, no apartamento, o pastor olhou, disse, viu como ela era uma mulher vaidosa, e toda mulher é vaidosa com seu cabelo, e disse: oi, você queimou sua franjinha do lado esquerdo? Ela olhou no espelho, tomou um susto, não sabia o que era aquilo, a franjinha estava queimada a fogo do lado esquerdo. Ela ajeitou o cabelo, puxou o lado esquerdo, dividiu. No outro dia de manhã, a outra franjinha queimada a fogo. E ela disse: meu Deus, isso é coisa do demônio. E todos achando que era coisa do demônio. E no terceiro dia que ela estava, ela acorda realmente cheia de hematomas, porque a noite foi horrorosa. E foi quando o pastor que foi com o senhor James Pike disse: isso é coisa do demônio. Eu conheço uma amiga aqui em Londres que vai resolver isso. Ela é espiritualista, a doutora Anna Truick. A doutora Anna Truick é uma médium muito conhecida em Londres, e ela foi convidada, através desse pastor, para que ele convidasse o pastor James Pike, porque aquilo se tratava de algum morto querendo se comunicar, algo do demônio. E ele foi: mas eu sou um pastor, como é que eu vou me encontrar com uma médium? Mas o que é médium? Eles ficavam sem saber o que era. Mas assim mesmo, aquela senhora, muito ocupada, marcou num sábado para atender o pastor James Pike. E naquele sábado pela manhã, pontualmente, ele chega, e ali meio firmado, e já esperando, quando abrisse aquela porta do apartamento daquela médium, ele ia encontrar galinha preta, ia encontrar cabra, bode, um bocado de coisa, porque na cabeça dele era isso. Porque muita gente acha que a doutrina espírita tem esses rituais. E quando ele olhou, viu que era uma mulher muito ética, a casa normal, ela disse: vamos para o nosso cômodo onde eu faço as reuniões. E ali ele disse: bem, agora aqui eu vou ver alguma coisa. E lá era uma mesa simples, com um copo d'água, como nós fazemos, e ela se concentrou e pediu a ele: pastor, o senhor pode orar? Sabe orar? E ele disse: mas como não sei orar? Eu sei orar, eu sou um pastor. Eu estou perguntando se o senhor sabe orar. E naquele momento, o pastor, depois de muito tempo, foi lembrar de uma oração e foi fazer a prece. E naquele momento, quando ele começa a fazer a prece de olhos fechados, pedindo a Deus, a Jesus, ele escuta aquela voz: papai, papai, sou eu, Jim, seu filho, papai. O pastor abre os olhos e olha para aquela mulher média, os olhos fora de órbita, a palidez do rosto, seu rosto transfigurado, os cabelos assanhados, e ela dizia: papai, sou eu, Jim, papai, eu não morri, eu não queria morrer, papai. E o pastor fica impactado diante daquela comunicação, que foi um fato verídico isso. E ele diz: papai, eu estou aqui com seu amigo, e dá o nome do seu amigo, que era um escritor amigo do pai, que o pai dele era jornalista também. E naquele momento, ele dizia: eu não pedi para morrer, papai, eu não queria morrer. Eu tomei um remédio para dormir, achei pouco, tomei outro, e perdi o controle, saí tomando, de repente eu me vi fora do corpo. E hoje estou aqui, acolhido pelo seu amigo fulano, o escritor, que havia morrido já. E naquele momento houve uma pausa, o pastor impactado com aquela situação. Foi quando aquela médium volta a ter serenidade no seu rosto e diz: James, sou eu, seu amigo fulano. Lembra de mim? Era justamente o amigo dele, que ele havia desencarnado alguns anos antes. Eu estou aqui cuidando do seu filho Jim. Eu lhe agradeço as reportagens que você fez sobre o meu livro. Então, foram fatos confirmados. E disse: venha outras vezes para que nós possamos falar sobre o seu filho.
porque seu filho continua vivo aqui no mundo espiritual. E ali o pastor James Pike voltou quase 10 vezes, voltou ali em sessões simultâneas, onde o seu filho vinha e dava depoimento e continuava vivo. E depois disso tudo, o pastor volta para a sua cidade, onde ele trabalhava, na Califórnia, e como era um homem honesto, num domingo, mais uma vez, no púlpito daquela igreja anglicana, ele dá um depoimento dizendo: eu acredito na imortalidade do ser, eu acredito na comunicação com os espíritos, eu sou espírita de hoje em diante. E, com certeza, aquele pastor, quando saiu do púlpito, outro pastor entrou dizendo que houve um surto na cabeça daquele pastor, que ele estava sendo afastado para tratamento psicológico, porque, na verdade, o pastor tinha pirado, na verdade, pelas suas posições diante da religião nova que ele tinha. Então, ali, esse pastor passa a viver com os ensinamentos da doutrina espírita, transformando sua vida. E assim, quantas pessoas na Terra passaram por situações como essa? A conquista de si mesmo é a busca de todos os dias, exemplo de almas bondosas que nós temos na Terra, todos os dias, fazendo essa viagem interior como Madre Teresa de Calcutá, a conquista da caridade através da Madre Teresa de Calcutá. Esta mulher inigualável, que veio trazer para todos nós um trabalho magnífico que até hoje está. Nós vemos Dalai Lama também a conquista da pureza do coração. Então, todos esses seres que nós vemos hoje na Terra, o Papa Francisco buscando a humildade dentro do coração também, nós vemos o Chico Xavier, o exemplo de todos nós, aquele que colocou seu ponto de vista no local certo, valorizando a vida material na pobreza, nas dificuldades que passava, aceitando com o pensamento voltado para a vida futura, o qual Jesus nos convida em todas as passagens do Evangelho de Jesus, sempre ele nos convida à vida futura. O Sermão da Montanha é um convite à vida futura. Até porque, se nós não compreendêssemos realmente esse ponto de vista que nós conseguimos através dessa viagem interior da busca de si mesmo, nós vamos compreender o ponto de vista da eternidade do ser, onde ninguém morre, onde nós estamos aqui agora plantando para colher na vida futura e cada vez nós voltamos melhores do que somos. E cada vez nós voltaremos para a nossa pátria espiritual melhores do que chegamos aqui também. Então, Chico Xavier é um exemplo para todos nós dessa viagem interior, porque quantas vezes o seu pai disse: mas, meu filho, você está ficando tão famoso, quando no seu primeiro livro, Chico Xavier faz Parnaso de Além Túmulo, ele, com 17 anos, com essa obra magnífica, ali sendo manchete de jornais todos os dias, era gente procurando para saber quem era aquele fenômeno, Chico Xavier. E ele, na simplicidade, ganhava presentes e ele dava aos pobres todos. E o pai dizia: mas, meu filho, esses espíritos só fazem caridade para os pobres e não está vendo a pobreza nossa também? Peça uma galinha dessa para a gente não tem o que comer hoje. E Chico Xavier dizia: não, meu pai, isso não me pertence. Então, veja, essa viagem interior de Chico, a disciplina de Chico, onde ele valorizava realmente a vida futura, a vida espiritual, que é a razão de nós estarmos aqui, burilando nossa alma para voltarmos, para dar continuidade à nossa vida futura. Então, Jesus Cristo é a conquista do amor para todos nós. Jesus vem e diz: vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jesus é o convite a todos nós para fazer essa viagem maravilhosa. Essa viagem para dentro de nós, em busca de nós próprios. É eu caminhar em busca de mim mesmo. E quando houver o encontro de mim comigo mesmo, nós estaremos prontos, meus irmãos, para ser um cidadão que pode frequentar aqui as ruas desse planeta, num mundo de regeneração, para poder trafegar no meio da sociedade que nos aguarda no futuro. Então, que a felicidade entre em nossos corações e que ela brote e que as respostas cheguem dentro de nós a cada momento que nós formos buscar lá no fundo do nosso coração as respostas que a doutrina espírita nos oferece. Porque o homem foi à Lua, o homem foi a Marte, o homem faz viagens maravilhosas com câmeras dentro das nossas artérias, vendo o nosso corpo interiormente. Nós lançamos máquinas maravilhosas, robôs, que hoje mandam fotografia dos anéis de Saturno para todos nós. Conhecemos novas galáxias, viagens maravilhosas, mas o homem não fez a grande viagem que Paulo de Tarso nos convida e a doutrina espírita também, para dentro de nós. Essa viagem interior em busca de nós mesmos. Portanto, meus irmãos, Emmanuel diz, quando o homem guardar em sua própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão. Os canhões se converterão em arado, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais se calarão, os homens de armas não mais volverão à sementeira do solo, não mais usarão armas, mas sim as mãos para movimentar o solo. As máquinas não mais vomitarão chamas de fogo e de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. A oração será de alegria e de louvor. As casas religiosas farão a grande fraternidade suprema. O pensamento de Deus viverá em nossa cabeça e nos nossos atos, porque o Cordeiro de Deus transformará o coração de cada um de nós em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá a luz magnânima de Deus. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo, e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade anda ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência. Vini, acho que houve algum probleminha com a internet de nosso irmão, né? Não sei se ele está nos escutando, mas desde já, como a gente já está pertinho de acabarmos o nosso tempo, desde já agradecemos com muito amor, com muito carinho, pela disponibilidade com que este irmão nos aceitou o convite para a reunião, para esta palestra, e nos trouxe essa mensagem tão bonita, né? Então, neste momento, infelizmente, a conexão dele rompeu-se, eu acho que ele deve estar com alguma dificuldade de voltarmos. Então, eu convido a todos para que façamos uma prece de agradecimento a Jesus, agradecimento a este irmão, pelas mensagens
linda que Ele nos trouxe, né? Então, que possamos fechar os nossos olhos, entrar novamente em comunhão. Aliás, estamos sempre em comunhão, desde o começo, né? Então, Jesus, somos gratos sempre, e é com muita alegria que chegamos mais uma vez ao fim de um trabalho, na certeza da tua presença amorosa entre nós. Só temos a agradecer por esta oportunidade de aprendizado mais uma vez. Novamente, peço a tuas bênçãos para a nossa instituição, a Fraternidade Espírita de Aldeia, para todos os lares desta comunidade, de todas as pessoas que a elas estão entrosadas através do trabalho, através das necessidades de cada um. Abençoa a nossa comunidade de aldeia, o nosso estado, Pernambuco, este nosso país tão querido, pátria do Evangelho, chamado Brasil. Abençoa os governantes para que nos dê sempre condições de sermos um povo que trabalha, que progride e que ama, acima de tudo. Que aprenda a amar. Amar ao nosso próximo como vós, Mestre amado, nos ensinou. Ensinou amando cada um de nós. E sabemos que é o teu amor que vela por nós. E com esta prece, mais uma vez, pedimos a outra autorização para darmos por encerrado a nossa palestra pública da tarde de hoje, sobre as tuas bênçãos amorosas. Que assim seja. E a todos, um bom final de semana. Que a paz do nosso querido Mestre fique no lar de cada um de vocês e em seus corações. Que assim seja.